Versão mais elevada. Ativar. Meu nome é Joelson Oliveira e eu estou pronto para satisfazer o cliente. Vamos para o vídeo. Respira fundo. Então, aqui no nosso canal, a gente fala muito sobre como você viver a sua versão mais elevada, né? Porque quem você é? Né? Quem você é uma escolha, né? Você veio aqui na Terra para saber quem você é. Esse é o objetivo. Porque se você quer ser feliz, você tem que descobrir quem que você é, né? E descobrir quem que você não é cavar um buraco e achar em algum lugar. Descobrir quem que você é uma criação, entendeu? Ou seja, você vai escolher quem você é. E por que que hoje você não tem as mesmas atitudes que você tinha há 10 anos atrás? Porque você escolheu uma nova versão de você mesmo, né? Só que será que essa versão que você está vivendo hoje é a sua versão mais elevada, né? Então, um exercício que eu passo muito aqui no canal é: escreva num papel como você imagina a sua versão mais elevada, né? Como está a sua forma física, no que você está trabalhando, como você se comporta, né? Como está a sua personalidade, que carro você dirige, quanto dinheiro você tem no banco, onde você mora, como que é, como vive, quem é a sua versão mais elevada, né? Escreve num papel e começa a caminhar nessa direção. Esse simples exercício parece ser uma coisa boba, né? Mas funciona e eu vou explicar hoje por que que funciona, né? Então vamos lá. Vamos começar bem do início mesmo. Existia Deus, mas não existia o universo, né? Deus existia num lugar absoluto. Como Deus existia e não existia mais nada além dele, então Deus sabia que ele era Deus, mas ele não experimentava isso, ele não tinha experiência, né? É como um bombeiro que trabalha numa cidade pequena que nunca acontece nada lá. Nunca tem incêndio, nunca não acontece nada. Ele só fica lá, vai lá, bate cartão, fica sentado o dia inteiro e depois na hora ele vai embora. Ou seja, ele é bombeiro, ele sabe que ele é bombeiro, mas ele não se experimenta como tal, ele não tem a experiência de ser bombeiro. Dá para entender? Então, imagina que você está numa sala em branco, flutuando, todas as paredes são brancas, tudo é branco. Você tem ali a sua consciência, você tem a visão, mas você não tem um corpo, né? Você está ali flutuando. Depois de um tempo, como tudo é branco, não existe mais nada além de você, você começa você tem a sua consciência, mas você não tem experiência, porque não existe nada além de você. Dá para entender? É um papo bem filosófico, né? A gente vai ter que esforçar a imaginação para conseguir entender. Muito bem. Então assim era Deus. E Deus escolheu, ele queria, né, ter uma experiência como Deus. Então ele pensou, por que não fazer outros de mim, né, para ter a experiência? Só que se ele fizesse outros dele ali no absoluto, os outros cairiam nessa mesma situação de não ter uma experiência porque não tinha um contraste, né? Então ele criou o universo e criou na lei da relatividade, né? Ou seja, para tudo existe um oposto. Para a luz existe a escuridão, para o calor existe o frio, o grande, o pequeno, né? O opostos, né? O yin, o yang, o macho, a fêmea, a terra, o mar, tudo tem o seu oposto, né? Só que o seu oposto não é duas coisas diferentes, são variações da mesma coisa, entendeu? O calor e o frio, eles não são duas coisas opostas, na verdade eles são apenas a variação de temperatura, mas na realidade o calor e o frio são a mesma coisa, que é temperatura. A mesma coisa o branco e o preto, né? Existe um degradê ali no meio que é a variação da mesma coisa, mas numa realidade mais acima, o branco e o preto é a mesma coisa. Dá para entender mais ou menos? Então vamos lá. Tem que ter mente aberta para conseguir entender isso aqui. Muito bem, então Deus criou o universo. Na realidade, da onde que ele vive, no absoluto, só existe o amor.
Só que como Deus criou o universo com polaridades, então ele criou a ilusão do medo, né? A escuridão. E isso é necessário para você poder experimentar o amor, entende? E assim foi feito. Tá. Então Deus se experimenta através da sua criação, através do mar, através da natureza, das estrelas, do movimento dos astros. Deus se experimenta através de todas essas coisas. E Deus se experimenta através de nós. Lembra que Deus tirou uma parte dele para fazer o universo? Então Deus é tudo que existe no universo e o que existe fora do universo. Deus é tudo que existe. E ele se experimenta através da sua criação, certo? Então Deus se experimenta também através de nós. Tudo bem. Aí eu te pergunto, o que é mais significativo, mais importante para Deus? O sol ou o Pedrinho, que é o padeiro que vende pão ali na esquina? Eu te digo que assim, não tente pensar só em corpo, pense em mente, corpo e espírito, né? Nós somos mente, corpo e espírito. Nós somos um conjunto muito maior do que apenas isso aqui. Para Deus, o Pedrinho que vende pão lá na padaria, ele é muito mais importante, muito mais significativo do que o Sol, do que o Oceano Atlântico, do que qualquer estrela, porque nós somos a criação máxima, nós somos o auge da criação de Deus. Dá para entender? Só que o auge da criação não quer dizer que você está sendo isso, mas você está se desenvolvendo para isso, entendeu? E aí você vai perguntar, o que isso tem a ver com versão mais elevada? Calma que a gente vai chegar lá. Então tudo bem. Então Deus fez o universo com energia criativa, sabedoria suave e amor puro, né? Então digamos que você, que é a imagem e semelhança de Deus, né? A sua criação mais significativa, né? Deus se experimenta através de você, né? Imagina que você está num lugar que você não tem banquinho, você não tem banco. Você só tem que ficar ou andando de pé ou sentar no chão, não existe banco. Aí você começa a imaginar um banco. Nossa, como seria legal ter um banquinho para sentar, para descansar, né? Mas só pensamento. Depois você começa a verbalizar, né? Nossa, eu queria ter um banquinho para me sentar. Só que eu queria ter um banquinho para me sentar, ainda é muito fraquinho, né? Aí você começa a pegar mais forte, você começa a falar: eu sou dono de um banquinho de madeira, com detalhes assim, assado, tal altura, 4 pernas, você começa a pôr detalhes. Quando você fala a palavra eu sou, aí você começa a chamar Deus para brincar com você, entendeu? E aí tá bom. Cheguei Deus, aqui. Deus ele vem de dentro, entende? Deus é tudo que existe, né? Para de pensar num Deus que é um velhinho barbudo que está lá em algum lugar do universo. Não, Deus está dentro de você. Você chamou Deus para conversa ao falar: eu sou o dono de um banquinho de madeira com 4 pernas e 30 centímetros de altura, digamos assim. Aí Deus fala assim: tá bom, então você usou seu pensamento, você usou sua palavra, né? Então agora você vai usar a sua ação. Eu vou te dar o banquinho, mas não é da forma que você quer. Tá aqui a madeira, tá aqui o serrote, tá aqui o martelo, né? Então assim, Deus ele não vai te dar coisa pronta, ele vai te dar todas as ferramentas necessárias, porque você usou o pensamento e a palavra. E a ação é o seguinte, porque a felicidade não está em você ganhar o banquinho, a felicidade está no processo de você fazer, né? E conforme Deus se experimenta através de nós, é do interesse de Deus que você viva a sua versão mais elevada, porque você vivendo a sua versão mais elevada, ele está vivendo a versão mais elevada dele. Quando você canta, quando você dança, quando você desenha, quando você cria, quando você faz o que você ama, nessa hora Deus não resiste e ele vem à tona, porque você está sendo o que você nasceu para ser. Você está vivendo a sua versão mais elevada, né? Então, você usou o pensamento, você usou a palavra, Deus te deu as ferramentas. Agora, vamos ver se você vai fazer o banquinho. Por quê?
Deus também quer saber se você realmente quer isso, né? Se não é uma coisa assim superficial. Você realmente quer o banquinho? Então você vai ter força de vontade de fazer o banquinho, né? E também tem essa questão de que a felicidade não está em você ter o banquinho, a felicidade está no processo de você fazer o banquinho, né? Agora eu vou entrar num papo meio estranho, que é o seguinte: quando você come um alimento, você acha que o estômago tira as energias do alimento, mas não é. O estômago ele só digere, né? Aí quando o alimento está passando naquela tubulação, que se chama intestino grosso, e ele vai fazendo esse caminho, então ali é que o corpo vai tirando os nutrientes. É nesse caminho, nesse processo, entende? E quando você acha assim que você está numa situação ruim, mas você entende que tudo isso faz parte de um processo e você abençoa esse momento atual da sua vida, então nesse momento a vida começa a fluir e as coisas começam a vir até você ao invés de você ter que correr atrás das coisas, né? É que nem tem aqueles caras que fica um cara que ele fica correndo atrás de uma garota que ele gosta, né? Aí ele vai pra cima, pra baixo, manda flor e tenta sair com ela no final de semana e a menina só dando fora nele. Enquanto que tem outro que simplesmente a garota que ele imagina parece que cai no colo dele, sabe? Parece que pessoas têm mais facilidade de conseguir coisas. Mas por quê? Agora vamos entrar numa parábola aí, só que eu vou dar um complemento, né? É o seguinte: havia um mestre, né? Ali o dono de uma fazenda ali, que ele tinha alguns funcionários. E esse mestre ele ia viajar. Então ele deu para um funcionário 20 talentos e falou: ó, vai lá, vê o que você faz com esse dinheiro. Quando eu voltar, eu quero que você me devolva esse dinheiro e quanto mais você conseguir. Tudo bem. Ele chegou em outro funcionário e deu 10 talentos. Mesma coisa. E no terceiro funcionário deu 10 talentos. Beleza. Um ano depois, o mestre volta. O primeiro funcionário, que tinha recebido 20 talentos, o que ele fez? Ele descobriu que ali na região onde eles moravam, as pessoas tinham que dar uma volta enorme, contornando um rio para chegar na cidade vizinha. Então ele pegou esses talentos e ele construiu uma balsa. Aí ele começou a cobrar o pedágio, né, para as pessoas atravessarem o rio. E com isso ele conseguiu dobrar os talentos. Os 20 ele fez 40. O outro, ele descobriu que tinha umas plantações muito distantes do rio, que produziam bem menos do que poderia porque estavam distantes do rio, né? Então ele pegou os 10 talentos e construiu uma tubulação até lá e passou a irrigar as plantações mais distantes. E claro que ele cobrava por esse serviço e ele conseguiu dobrar os talentos. Quando o mestre voltou, de 10 ele tinha feito 20, né? E o terceiro funcionário, ele só tinha recebido um talento, e esse um talento ele ficou com medo de perder, né? Depois não ter para retornar para o mestre, e ele enterrou esse talento, né? Então o mestre chama o primeiro. Funcionário 1, o que você fez com o meu dinheiro? Ah, eu fiz uma balsa e dobrei o dinheiro, tá aqui. Servo bom e fiel, toma mais. Aí veio o segundo. O que você fez com o dinheiro que eu te dei? Eu construí um encanamento para irrigar as plantações e dobrei o dinheiro. Tipo, você me deu 10, toma aqui 20. Servo bom e fiel, toma mais. Lá vem o terceiro. O que você fez com um talento que eu te dei? Ah, mestre, eu fiquei com medo de perder esse dinheiro, então eu enterrei. Mas toma aqui o que você me deu, né? Tipo, estamos no 0 a 0, né? Então o servo olhou assim para ele e falou: servo maldito, né? Pega esse um talento e dá pro que tem 20, né? Só que aí qual que é o complemento dessa história? É que a coisa continuou se repetindo por séculos e séculos, né? E esse servo que recebeu um talento, ele ficou com raiva do que tinha 20. Com raiva, com inveja, né? Então ele começou a atacar de todas as maneiras. Atacar, xingar, fazer bullying na escola. é, fazer piadas, né? Ironizar e procurar destruir de todas as formas o que tinha 20 talentos, né? Até que um dia o funcionário que tinha 20 talentos chegou nesse que não tinha nenhum, né? E falou assim: ó, é o seguinte, meu,
Deus não vai mudar a atitude dele de me dar os talentos. Eu não vou mudar minha atitude de ser um servo bom e fiel. Então vou continuar fazendo, vou continuar recebendo mais. A única coisa aqui que pode mudar é você deixar de ser um cara invejoso e ir atrás do que lhe é seu de direito. A única coisa que pode mudar aqui é você mudar a sua atitude e se tornar um servo bom e fiel e parar de perseguir os que são bem-sucedidos. Ou você faz isso, ou a gente continua do jeito que tá, né? Então, é isso. Com licença que eu tenho que ir lá falar com Deus. Aí esse cara chega em Deus, servo bom e fiel, toma mais, né? Então é interessante essa história, né? Então é isso, cara. Viva a sua versão mais elevada, né? E é do interesse de Deus que isso aconteça, porque Deus se experimenta através de você. Então, quando você usa o pensamento, a palavra e a ação, Deus vai te dar as ferramentas necessárias. De alguma maneira, as ferramentas vão chegar. Aí vai entrar a sua força de vontade de fazer acontecer. Mas o que eu tudo isso que eu estou falando é para dizer que você vai receber ajuda se você se predispor a viver a sua versão mais elevada, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Valeu e até mais.